ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit, aprendi aquele assunto. Não vou... E aí, galerinha, Mundo Zenit no ar. Veja bem, nós viemos aqui hoje para comentar de uma coisa basicão mesmo na matemática no Enem. Matemática básica. Meninos, nós temos observado que, na maioria das vezes, a gente sabe o conteúdo de matemática, de física, de química, sabe botar fórmula, mas no desenvolvimento, a matemática básica não é porque vocês não sabem uma coisa chamada atenção. Por isso eu quero fazer um link aqui para a matéria de português. Muito cuidado com a interpretação de texto em português. Aprendam, devorem essa interpretação de texto. Tenham mais cuidado, porque às vezes o aluno tem o hábito de falar no português tem interpretação. Quando é na prova de matemática, é pegadinha de Berg. Não existe pegadinha. Hoje chama-se interpretação. Qual é o comando da questão? O que ela pede para vocês fazerem, tá? Então, uma dica basicona. Quer passar no vestibular, fechar a prova de matemática? Interpretação de texto nas questões e tenha muita atenção ao fazer o cálculo, tá? Muito cuidado. Operação básica de matemática, soma, subtração, multiplicação e divisão. Como é que faz essas mesmas operações com frações e com números inteiros? Qual é a restrição para cada caso de uma delas, tá? Outra coisa... Muito cuidado com as operações básicas, o que é um número primo, o que é um número inteiro, quando é que é uma divisão, qual a diferença de divisão exata e divisão inteira. Uma divisão inteira é aquela divisão que dá um número inteiro. 7 dividido por 2 é inteiro? Não. 7 sobre 2 é exato, porque dá 3,5 é exatinho. Agora 6 divide por 2 dá 3, 3 é inteiro, que é 3 sobre 1, 3,0000. Muita atenção nesses detalhes. Pois é, galera, então veja bem, nós temos a divisão exata e a divisão inteira, mas temos também aquela divisão que não é exata, os números, as dízimas, perdão. Nós temos dois tipos de dízima, dízima periódica e dízima não periódica. Qual é a dízima periódica? Por exemplo, 1 sobre 3 é 0,3333 infinitas vezes. Isso é uma dízima periódica porque tem um período que repete. Toda dízima periódica pode ser transformada em forma de fração, voltada para 1 sobre 3, ou 1/3. Mas as dízimas não periódicas são mais conhecidas para vocês como os números irracionais. São aquelas dízimas que têm infinitas casas decimais, mas não tem um período em comum que repete. Então não pode ser transformado de volta para a fração. Quais são as dízimas não periódicas ou os números irracionais mais usados que mais caem no vestibular? Π, que é 3,14. Raiz quadrada de 2, que é 1,41, raiz quadrada de 3, que é 1,73 e raiz quadrada de 5, que é 2,24. Lembrando-vos que geralmente esses números, nos dias de hoje, de cada 10 questões, 9 coloca lá para vocês. Mas não vão confiando que o valor vem. É melhor vocês já terem eles memorizados, tá? Aí na cabeça. Outras duas coisas que caem no Enem. Uma delas, MMC e MDC. Questões de máximo divisor comum ou de menor múltiplo comum. Gente, é batata, é certeza. Os probleminhas envolvendo MMC ou MDC, tá? E outro, sistema de equações. Nós temos 5 formas de resolver um sistema de equações, mas vou logo adiantar, qual é a única dessas formas, qual o sistema que vocês utilizam sempre? Substituição. Sistema de equações, você tem 2 letras e 2 equações. No quintal tem porcos e galinhas, com tantas cabeças e tantas patas. Quantos porcos tem? Você monta um sistemazinho para descobrir a quantidade de porcos e a quantidade de galinhas. Então, resolve por substituição, tranquilo e calmo, tá? Dito feito, vou dar um exemplozinho para vocês de uma questão de matemática básica. Caiu no Enem já uma questão falando sobre o grafeno na prova de ciências naturais. O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono. Assim como o diamante, o grafite, os nanotubos de carbono e fullerenos. Basicamente, o grafeno é um material constituído por uma camada extremamente fina de grafite, com a diferença de que possuem uma estrutura hexagonal cujos átomos individuais estão atribuídos, gerando uma fina camada de carbono. O termo grafeno foi proposto com uma combinação de grafite e o sufixo eno por Hans-Peter Boehm. Foi ele quem descreveu as folhas de carbono em 1962. Observe a representação gráfica do grafeno ao lado.
Se um aluno encontrar um grafeno representado pela figura abaixo, determine o valor de y mais z menos x. Meninos e meninas, presta atenção. Os valores que ele colocou dentro do grafeno foram os valores 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, x, 31, 37, 41, 43, y, z, 59, 61, 67. O que acontece? Vocês têm uma sequência de números. Geralmente, quando a gente fala sequência de números, a gente lembra logo de PA ou PG, ou sequência numérica. Só que tem um detalhe. Toda vez quando vier uma sequência de números, que é uma sequência numérica no caso aqui, você tem que olhar qual é o comando, qual é a lógica que estão entre os números. Se você observar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, são os números primos na matemática. Isso quer dizer que eu vou olhar para PA e PG? Não, só vou olhar para quais são os números primos. Depois do 23, qual é o próximo número primo? O 29. Então já sei que esse x aqui vale 29. Aí vem 31, 37, 41, 43, aí vem o y. Depois do 43, quem é o próximo primo? 47. Depois do 47, você vai pensar o quê? É o 51. 51 é uma boa ideia, uma marca de uma pinga, mas 51 não é primo. Bem, como é que eu sei que 51 não é primo? Utilizando a lógica da matemática. 5 mais 1 é 6, 6 é múltiplo de 3, então 51 também é um múltiplo de 3. Se eu dividir 51 por 3, dá 17. Aí você fala, Beck, mas você está fazendo a questão de primos, mas não comentou o que é primo. Foi de propósito. O que é um número primo? Tenha conhecimento de fato. Número primo é todo número que possui exatamente dois divisores, o número 1 e ele próprio. Lembrando que 1 não é primo. Ué, Beck, como é que você prova que 1 não é primo? Por que 1 não é primo? Porque para que serve um número primo? Para vocês fatorarem. Se 1 fosse primo, gente, se eu pegasse 20 e dividisse por 1, dava 20. Por 1 dá 20. Eu não consigo fatorar dividindo por 1, então 1 não pode ser primo. Lembra que número primo ele tem o que é e para que serve. Então, se você souber esses comandozinhos, mata a questão na hora. Então, 51 não pode ser primo. Então, depois de 51, quem é o próximo número que é primo? 53. Matado a charada de quem são os valores, o valor de y e o valor de z. Ele pediu para calcular y mais z menos x. Y é 47, mais z é 53, menos x, que é 29. Na expressão básica da matemática, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. 47 mais 3 vai dar quanto? 100 menos 29. Na subtração, números com sinais diferentes, você subtrai o maior do menor e conserva o sinal do maior, ou seja, mais 71. Lembrando que não precisa escrever esse maisinho, não é isso? Já subentende que é mais. Às vezes um aluno atrapalha, faz jogo de sinal. Onde é que eu faço o jogo de sinal? É na multiplicação e na divisão. Quando os sinais são iguais, fica positivo. Quando os sinais são diferentes, fica negativo. Se liga, gente, muita atenção na interpretação e também muita atenção no desenvolvimento do cálculo. Valeu, é nóis! O ponto mais alto é aqui. Você que groova e a gente comemora.